Estudo do livro de Tiago, de Jen Wilkin. Semana 11. A estampa da sua imagem, a gravura do seu nome. Esta é a nossa última semana de estudo deste livro do Novo Testamento, e aquelas que já fizeram estudos comigo de livros do Antigo Testamento sabem que muitas vezes nós passamos de capítulo em capítulo com mais celeridade do que no caso dos livros do Novo Testamento. Especificamente, estes livros costumam estar muito bem recheados de informação que nos ajuda, com certeza, a entender melhor e que ajuda, principalmente para nós, para a vida de todos os dias. E é isso, aliás, que é o livro de Tiago. O livro de Tiago é uma ajuda para nós. No livro de Tiago, a cada versículo existe uma nova oportunidade para entendermos algo que não entendemos antes de um modo muito prático. No vosso estudo desta semana eu perguntei-vos o que é que achavam que era o versículo principal no livro de Tiago. E eu não sei que versículo é que vocês escolheram. Eu já fiz este estudo e já o ensinei, já o ministrei 4 vezes e eu acho que comecei primeiro com um curso de 5 semanas e depois foi sendo expandido conforme eu ia encontrando mais coisas. A primeira vez que ministrei este ensino sobre o livro de Tiago, creio que o versículo que eu identifiquei foi no capítulo 1, versículo 22, que diz na versão da Bíblia para Todos: ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a si mesmos. Para mim, senti que isto resumia bastante bem o livro de Tiago. Não sejas apenas um ouvinte, não sejas um ateu praticante. Faz aquilo que o Senhor de facto pede de ti. Depois, a segunda vez que ministrei este ensino, encontrei outro versículo no versículo 2, o versículo 26. Diz o seguinte: como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Por isso a fé à parte das obras está morta. E eu achei que isso resumia bastante bem. Esta ideia de que há uma fé que é inútil quando ela não se traduz em obras. Desta vez, quando eu mesma fiz o estudo, porque faço sempre isso todas as semanas, achei que o versículo que conseguia de facto resumir aquilo que Tiago diz está no capítulo 3. Por isso, se fizesse este estudo mais vezes, acho que chegaria ao capítulo 5. Desta vez, eu encontrei o versículo 17 no capítulo 3, que diz: mas a sabedoria que vem de Deus é antes de tudo pura, pacífica, compreensiva, dócil, cheia de misericórdia e boas ações, não faz distinção de pessoas e não é fingida. Eu achei que isto identificava tantos dos temas em que temos estado a focar-nos uma vez após outra no livro de Tiago, e fala desta questão do discurso, porque se tu és de facto uma pessoa dócil, pacífica, compreensiva, só há um tipo de discurso que tu podes ter. E também creio que aponta para esta ideia desta pessoa que é aberta à razão e que não pode ser impaciente. E por isso aponta também para essa necessidade de mostrarmos essa perseverança. E também a questão da parcialidade ou do facto de não podermos fazer distinção de pessoas. Eu acho que também foca algo muito importante. Por isso eu não sei que versículo é que vocês escolheram, porque não há nenhuma resposta errada. E por isso eu vejo pelo modo como os meus versículos mais importantes também vão mudando de estudo para estudo, ou de cada vez que estudo este livro, percebo uma coisa: Tiago não terminou a dizer aquilo que quer dizer, não é? Cada vez que o estudamos aparecem mais coisas, há mais camadas por conhecer. Esta noite terminamos o estudo do livro de Tiago, mas não terminamos o que temos a fazer com o livro de Tiago. Cada vez que eu venho a este livro há algo novo que me surge, e por isso depende provavelmente do ponto em que eu estou na minha vida, daquilo que o Senhor está a mostrar-me naquele momento. Mas o que eu acho é que parece que nunca chegamos ao final de tudo aquilo que Tiago tem para nos dizer. Eu acho que isso é uma coisa fantástica,
Por isso, no início deste estudo, começámos por focar-nos na fé genuína. A fé genuína que cumpre determinadas funções. Demos o exemplo das notas falsas e de como é que nós podemos saber se algo é genuíno, se uma nota é genuína. Como é que nós sabemos se é falsa ou se é genuína? Falámos sobre as marcas de água da fé cristã, sobre o tipo de tinta que se utiliza, ou se tem ou não tem um fio de ouro, e o que é equivalente a isto na vida prática, na vida de todos os dias. Como é que nós identificamos estas marcas na vida de alguém? Como é que percebemos se essa fé é genuína ou não? Também falámos sobre a necessidade de não nos focarmos na pessoa que está ao nosso lado. Não se trata de perceber se aquela pessoa é ou não é genuína na sua fé. E se de cada vez que tu estudas estas porções do livro de Tiago, sais do estudo a pensar, ainda bem que eu não sou como aquela irmã que falha tanto no controle da língua, por exemplo. Se é assim que tu pensas, então não percebeste nada, cometeste um grande erro na tua análise daquilo que é o foco, o propósito deste estudo. Nós temos que nos perguntar a nós mesmas quais são as marcas da fé genuína em mim, como é que eu sei se eu estou a viver a minha vida de tal modo que o fator autêntico daquilo, da minha fé, está a ser traduzido na minha vida de todos os dias, na minha prática, naquilo que as pessoas me veem a fazer. Por isso, na semana 1, começámos a falar na fé genuína que persevera mesmo nas tribulações. Vimos como é que isto se traduz, porque os ouvintes da carta de Tiago estavam a passar por grandes provações, grandes tribulações, estavam a ser testados na sua fé. E cada um de nós também tem de passar por tribulações e dificuldades. Por isso falámos sobre a perseverança que surge, que nasce depois de passarmos por uma tribulação, e a maturidade que vem depois disso. Também olhámos para o modo como a fé genuína resiste à tentação. Vimos como há uma diferença entre as tribulações e as tentações, porque às vezes parece que a diferença não está muito bem definida. Percebemos que a tentação é algo que nós convidamos através dos nossos próprios desejos. Lembram-se do exemplo que eu vos dei do tigre de Bengala bebê? Lembram-se disso? E mais uma vez, eu própria, de cada vez que penso nestas questões, descubro vários tigres de Bengala bebés a viverem na minha casa confortavelmente. Nunca é uma questão de eu descarregar em cima de cada uma de vós algum tipo de julgamento ou apontar-vos faltas, porque eu pude refletir sobre o meu próprio problema. Por isso vimos que a fé genuína resiste à tentação. Ela quebra o ciclo do pecado, que é eu vejo, eu desejo, eu tomo. E depois vimos também na semana 3 que a fé genuína era ativamente obediente à palavra. Quando vimos que, assim como a concorrente do concurso de beleza que olha para si mesma no espelho e é uma estudiosa da sua própria aparência e faz o que for preciso para mudá-la, de modo a refletir a perfeição, assim também nós precisamos de olhar para o nosso espelho espiritual e fazer o que for preciso para nos mudarmos, para sermos transformados na imagem perfeita daquele que nos ama. Na semana 4 vimos que a fé genuína não discrimina, que devemos mostrar favor para todos e favoritismo para nenhum. Quando olhamos para a pessoa ao nosso lado e avaliamo-la de acordo com aquilo que podemos ganhar através desse relacionamento, se formos simpáticos para essa pessoa, se lhes mostrarmos favor, estamos a tornar-nos num juiz injusto. E o juiz justo não quer ter nada a ver com esse tipo de julgamento, porque ele não mostrou favoritismo para com ninguém e não quer ganhar absolutamente nada connosco. Na semana 5 vimos que a fé genuína produz o fruto das boas obras. Falamos sobre esta ideia do ateísmo prático, que não podemos dizer uma coisa e ter vidas que não refletem aquilo que dizemos. Na semana 6 vimos que a fé genuína escolhe as palavras com cuidado. Vimos que se nós pudermos controlar a nossa língua, também podemos controlar todas as outras áreas de pecado na nossa vida. É um ato supremo de autocontrole. Tiago passa muito tempo a falar sobre as nossas línguas, não é? E se pensarmos, por exemplo, sendo mulheres,
podemos sentir isto como sendo quase um ataque pessoal, não é? Já chega, já sei que tenho que ter cuidado com a minha língua. Mas os homens também têm de ter cuidado com a língua. Tiago é um homem, certo? Então ele está a falar também para si mesmo. Por isso, às vezes, quando estamos nos estudos bíblicos de mulheres, pensamos, nós escolhemos isto para podermos descarregar sobre as mulheres estas questões. Mas pensem nisto, toda a gente que tem uma língua tem problemas com essa língua. Sim, as mulheres usam as línguas de um modo que, de facto, pode ser muito duro, é verdade. E se o pecado do homem em relação à sua língua é ele não falar o suficiente, muitas vezes o pecado da mulher em relação à sua língua é que diz o que quer que lhe passa pela cabeça. Por isso vimos que a marca da fé genuína deve querer dizer que, de certo modo, estamos a tentar aproximar-nos, homens e mulheres, de um meio termo. As mulheres talvez precisem de aprender a falar menos e os homens mais, mas talvez isto tenha mais a ver até com personalidade do que com o sexo das pessoas. Mas é uma questão de criarmos uma consciencialização do que é que o nosso discurso está a traduzir e como é que ele reflete aquilo que é de facto a nossa crença. Vimos na semana 7 que a fé genuína detesta a sabedoria do mundo, detesta a amizade com o mundo, e aí não há meio termo. Vimos também na semana 8 que a fé genuína se submete à palavra, à vontade de Deus e, portanto, que a maledicência, a calúnia, tudo isso não tem lugar na vida do cristão. Na semana passada vimos que a fé genuína fala com integridade. O seu sim é sim, o seu não é não. Pratica o bom hábito do discurso infundido de oração, de louvor e de confissão. E que fala a palavra do Evangelho a um irmão, uma irmã que se tenha desviado da verdade. Todas estas marcas genuínas de fé que foram dispostas perante nós e para a nossa consideração, para que nós possamos, de um modo sóbrio, analisar. Usamos aquele exemplo da nota falsa de 20 euros para podermos ter uma imagem clara nas nossas cabeças. Mas se voltássemos ao tempo de Tiago, não estaríamos a usar o exemplo da nota de 20 euros, não é? Porque não existiam notas, existiam moedas. Por isso, eu pensei que era uma boa ideia nós olharmos para o capítulo 22 do livro de Mateus, em que vemos o meio-irmão de Tiago, Jesus, a trazer-nos um ensino sobre este assunto. Mateus 22, no versículo 15, diz o seguinte: os fariseus tiveram uma reunião e combinaram um plano para ver se apanhavam Jesus em falso em alguma coisa. Mandaram ir ter com ele alguns dos seus adeptos, juntamente com um grupo de partidários de Herodes, para lhe dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas com toda a verdade o caminho de Deus. Não te deixas influenciar por ninguém, nem julgas as pessoas pela aparência. Bom, ora bem, neste ponto tenho a certeza que todos os sinais de alarme estavam a disparar na cabeça de Jesus. Imediatamente ele percebe que eles estão a tentar lançar-lhe uma armadilha através da lisonja. E vamos ver como é que a coisa decorre. Continuam eles. Diz-nos lá a tua opinião. A nossa lei permite pagar imposto ao imperador romano ou não? Ora bem, ouvimos esta pergunta e pensamos assim, isto até não me soa como uma pergunta que possa ser uma armadilha para alguém, não é? Estão a fazer uma pergunta simples, pagamos impostos ou não? Mas lembrem-se que, nesta situação em concreto, eles estavam de facto a colocar Jesus entre a espada e a parede. Porque nesta altura em que Jesus esteve na terra, os judeus estavam debaixo do domínio de Roma. Certo? Portanto, o Império Romano tinha entrado nas suas terras e tomado posse, subjugando-os
ao seu domínio e cobrando impostos deles para poderem continuar a manter o império. É por isso que Mateus, o cobrador de impostos, tinha tão má reputação. Todos eles tinham, porque se fosses cobrador de impostos e judeu, basicamente estavas a tirar dinheiro do teu próprio povo para o pôr nos bolsos de uma potência hostil, de um governo hostil que estava a dominar a tua vida, estava a tirar a tua possibilidade de fazeres comércio como bem entendesses. E, portanto, basicamente, quando eles lhe perguntam devemos pagar impostos ao imperador romano ou não, se ele dissesse sim, devemos, quem é que iria passar a odiar Jesus? Os judeus. E se ele dissesse não, não devem pagar impostos a César, quem é que iria odiá-lo? Os romanos. Por isso, eles estão a colocá-lo perante um dilema, uma situação em que não importa como ele responda, ele estaria sempre a criar inimigos. Um inimigo que estava disposto, de facto, a fazer-lhe mal, fosse ele qual fosse. Por isso vamos ver como é que Jesus responde. Versículo 18. Jesus percebeu a malícia deles e disse: "Por que é que me querem pôr à prova, seus fingidos?" E a seguir diz uma coisa muito interessante. Mostrem-me cá a moeda do imposto. Trouxeram-lhe uma moeda, um denário, e Jesus perguntou-lhes: "De quem é esta figura, esta inscrição?" "É do imperador César", responderam eles. Ora bem, vamos parar por aqui. Se vocês procurarem online uma imagem do denário deste primeiro século da nossa era, veem que era do imperador Tibério. Era um imperador que estava à frente de Roma nesta altura na história. Então, se repararem nessa imagem desta moeda, vemos que há a imagem de Tibério e depois há uma inscrição na própria moeda que diz Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. É isso que diz a inscrição, a gravura que está à volta do retrato de Tibério. Portanto, nós temos que perceber porque é que isto está colocado deste modo e porque é que Jesus lhes coloca as perguntas que vai colocar. Portanto, a cada vez que existia um novo imperador em Roma, eram cunhadas novas moedas com a efígie desse imperador. Quando César Augusto era César, ele cunhava moedas. Quando Júlio César era o César, ele cunhava moedas. Neste caso, Tibério César não foi um dos Césares mais poderosos e, portanto, não foram cunhadas muitas moedas na altura dele. Mas estas teriam sido as moedas utilizadas para fazer negócio entre Roma e qualquer outra pessoa. Portanto, essas moedas que estavam a ser mostradas a Jesus eram aquelas que eram utilizadas para fazer o pagamento dos impostos. Não era mais nenhuma outra. Era esta moeda em específico, a que tinha a imagem de Tibério cunhada. E por isso, quando Jesus diz mostrem-me cá a moeda do imposto, e depois os fariseus fisicamente conseguem apresentar uma destas moedas que não está em grande circulação, porque não foram feitas muitas, mas quando eles são capazes, quando eles pedem a moeda e eles de facto conseguem produzi-la rapidamente, conseguem mostrá-la rapidamente, isto quer dizer o quê? Que estas pessoas estavam de facto a fazer comércio com os romanos. Eles estavam engajados neste comércio com os romanos, estavam comprometidos com eles a este nível. Estão a tentar armadilhar Jesus, mas Jesus diz: eu vejo que vocês são hipócritas. Mas há outro propósito para estas moedas. Elas eram um meio de propaganda. Eram usadas para espalhar a imagem, a autoridade e o poder daquele que fosse o César naquela altura. Por isso, quando eles estavam espalhados, quando estas moedas estavam espalhadas por toda a terra, toda a área que estava sob o domínio dos romanos, ela de facto também servia para dizer às pessoas: este é aquele que tem domínio sobre ti. E outra coisa, perceberam o que é que dizia esta gravura que eu vos falei? Esta impressão da moeda diz que ele é filho do divino Augusto. Então o que é que diz esta moeda, nesta inscrição? Diz que aquele cuja imagem está nesta moeda não é só um César, é também Deus. Ele é filho de um Deus e ele é Deus. Ele mesmo é um Deus. Portanto, isto está gravado nesta moeda e é passado de mão em mão, de modo a que qualquer pessoa que faça negócio, comércio com Roma, que agarre nesta moeda na sua mão, tem que
aceitar a ideia de que César não é só um César. César é Deus. E por isso, quando Jesus faz esta pergunta, mostrem-me cá a moeda do imposto, e eles conseguem produzir este denário, e ele lhes pergunta de quem é esta figura de inscrição, e eles respondem, é do imperador César. Vejam lá o que é que Jesus diz. Pois então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem esta resposta, ficaram muito admirados, e deixando Jesus, foram-se embora. Quando eu ouço o que ele diz, a princípio a minha reação é, não estou a perceber. Então ele está a dizer que é para pagarmos impostos a César? É essa a resposta de Jesus? Mas se ele de facto estivesse a dizer isto, eles teriam sido capazes de o apanhar nesta sua afirmação. Mas ele apela à sua compreensão da lei, àquilo que eles sabem sobre as Escrituras. O que é que diz em Gênesis 1:1 sobre o homem e a mulher que foram criados, o quê? Na imagem e semelhança de Deus. Imagem. Eu e tu estamos estampadas com a imagem de Deus. Somos a estampa da sua imagem. Temos a sua lei gravada no nosso coração. E por isso nós devíamos ser como esta propaganda para o Senhor, onde quer que nós vamos. Qualquer pessoa que entre em contacto connosco, ela devia ver essa imagem de Deus e devia perceber que o nosso coração está gravado com a lei e que nela nós meditamos dia e noite. E não somos só ouvintes dessa lei, mas somos também fazedores. E nesse fazer, a imagem do nosso Pai Celestial torna-se mais claramente estampada em nós. O que é que aconteceu em Gênesis 1? Essa imagem de Deus na qual nós fomos criados. O que é que acontece essa imagem em Gênesis 3? Há uma serpente, há um fruto, há uma coisa terrível que acontece e de repente esta imagem de Deus que era evidente em nós torna-se desgastada. Já não é fácil vê-la em nós. E até o Senhor Jesus vir e morrer por nós e verter o seu sangue por nós, até então essa imagem estava muito desvanecida em nós, mas a partir daqui ela passa a poder ser a nossa imagem de novo. Começa a ser restaurada em nós como uma peça histórica e nós começamos a conseguir ver esta gravura da lei no nosso coração e vemos que a gravura diz: este pertence-me a mim. Não sei se conhecem Charles Wesley, que escreveu um hino que tem uns versos que eu gosto muito e que fala especificamente desta questão da imagem. Gosto mesmo muito dele. Vou tentar traduzir-vos o que diz esse verso. Senhor, apaga a imagem e semelhança de Adão. Por outras palavras, a imagem de semelhança do Adão caído que estava em nós até o Senhor Jesus ter morrido por nós, Deus apaga e estampa a tua imagem no seu lugar. O segundo Adão, vindo do alto, restabeleceu-nos no seu amor. Nós somos como o denário que está estampado com a nossa imagem do homem caído e o Senhor vem e cria em nós um novo coração e nós somos recunhadas com a imagem que era suposto transportarmos, a imagem do nosso Pai Celestial. E quando nós não somos só ouvintes da palavra, mas também fazedores da palavra, quando nós levamos a sério aquilo que Tiago nos está a dizer, o que nós estamos a fazer é que nós estamos a ser mais e mais conformados à sua imagem. Torna-se cada vez mais aparente na pessoa que nós somos. E por isso, quando Jesus diz a um grupo de pessoas que vieram contra eles e lhes perguntam: devemos pagar impostos a César? A resposta deve ser: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que é que ele está a dizer? Tu foste cunhada com a imagem de Deus. Dá-lhe a ele aquilo que é dele. Não é de admirar que Tiago devote 5 capítulos a este mesmo tópico, que ele entregue o seu tempo a reiterar as coisas que Jesus disse sobre este tópico no capítulo 22 de Mateus. Eu acho que é muito importante nós meditarmos sobre isto, porque nós dissemos que Tiago veio a perceber que o seu irmão era mais do que o seu meio-irmão quando? Não foi quando ele o viu depois da ressurreição? Por isso eu espero que
quando passamos, por exemplo, pela Páscoa todos os anos, possamos pensar e meditar na ressurreição de Cristo. O que é que ela quer dizer de facto? Que quer dizer que tu, como o Tiago fez, deves procurar a Cristo como o Senhor ressuscitado e não como um mero homem. Que tu possas compreender porque Ele foi ressurgido dos mortos. Eu e tu estamos ainda mais e cada vez mais a ser cunhadas com a sua imagem, que temos a sua lei gravada no nosso coração e estamos a ser transformadas todos os dias. Vamos orar? Pai do céu, nós agradecemos-te por Tiago, agradecemos-te pelas palavras que ele nos deu para nos ajudar a crescermos em maturidade, tornando-nos crentes perseverantes, aqueles que são puros no seu discurso e no seu coração, aqueles em que tu te deleitas, trazendo uma colheita de paz. Nós oramos, Pai, para que nós possamos entregar-te aquilo que é teu, Senhor, que nós possamos agir como aqueles que espalham o conhecimento de que tu és Deus. E nós pedimos-te todas estas coisas no nome de Jesus. Amém.